Contigo, Ciro. Olá, pessoal. Bom dia. Então, hoje eu sou nomeado aí pelo Ronan como responsável para fazer a coordenação da reunião de hoje. E aí a gente vai apresentar um pouquinho. Você volta aquela tela, Ronan? Volto. Isso, só volta aí. Inclusive, o Ciro ele é vice-presidente de inovação da Associação Comercial de Cascavel, né? E um dos responsáveis aí pela aceleradora da SIC Labs. Então, ele é o cara adequado para o bate-papo de hoje. Contigo, Ciro. E a gente faz sempre um comparativo aqui na região. Cascavel é sempre tido como uma região muito agrícola. E aí o Ronan ele fez um cálculo sobre 1 quilo de soja, 1 quilo de ônibus, 1 quilo de iPhone, e isso faz com que a gente repense alguns negócios e que não concorre, né? Não é concorrente à produção agrícola, à produção de carne. Os frigoríficos aqui na região são frigoríficos muito grandes, mas faz com que a gente também consiga desenvolver a nossa região com outras atividades e tecnologia. A gente tem aqui um polo universitário, a gente tem mão de obra, então isso faz com que a gente consiga ter. E a gente tem municípios, né? Estava comentando antes, que vai de Guaíra a Foz do Iguaçu, se eu pegar em linha reta, então essa é a região oeste, e o Iguaçu Vale ele veio dentro desse contexto, criando alguns polos. Então, tem Cascavel, Marechal, Toledo e toda essa parte. E dentro disso, a gente tem todo um ecossistema de universidades, de empresas, de entidades, de aceleradoras. E esse contexto faz com que a gente trabalhe bastante de forma regional. Esse acho que é a essência. O vídeo foi passando ali, eu acabei não seguindo exatamente os passos dele, justamente porque acho que a essência nossa maior é trabalhar essa parte de inovação, olhando e não concorrendo com outras atividades que a gente sabe ter muito sucesso aqui na região. Então, essa é a nossa essência. Eu vou convidar agora a Júlia, né? A Júlia é da UOL Aceleradora, ela está nesse momento em Porto Alegre. Então, a UOL já é de Porto Alegre, mas já com braços no Brasil inteiro. E hoje ela vai nos apresentar um pouco desse ecossistema que a UOL vem trabalhando. Eles têm um case de sucesso que eu conheço e uso, que é a Movidesk, que foi acelerada por eles, e outros cases também que são acelerados e são, por exemplo, Porto Alegre tem se tornado aí um polo de empresas de tecnologia. Eu tive a experiência de conhecer a FIEP lá, o Senai, o Tecnoparque da PUC, e a gente percebe assim, esse movimento em várias regiões do Brasil, e Porto Alegre também tem um movimento muito forte. Então, Júlia, é contigo agora a apresentação. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui, e sempre conte com a gente como parceiro, e para projetos futuros que a UOL queira trazer para a região, a gente sempre está de portas abertas. Legal, demais. Obrigada, Ciro. Gente, é um prazer estar aqui. A gente agradece muito o convite. Meu nome é Júlia, então, e hoje eu coordeno o processo de seleção de startups aqui na UOL. E meu objetivo hoje, né, é falar um pouquinho da UOL para vocês, né, para vocês entenderem um pouco quem somos, um pouco do que a gente faz, da nossa história, e que oportunidades também, né, que a gente está oferecendo hoje. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Me confirmem, por favor, se vocês estão vendo aqui minha apresentação. Estamos sim, perfeito. Show. Legal. Então, vamos lá, gente, um pouquinho da UOL, né? Como o Ciro estava comentando, a gente é uma aceleradora de startups. A gente nasceu gaúcha, né? Então, nasceu aqui em Porto Alegre. Mas, desde o início da nossa atuação, a gente já busca, né, e apoia startups de todo o Brasil. Né? Esse sempre foi o nosso foco, né? Buscar os bons empreendedores brasileiros, os que se destacam, independente de onde eles estão. Né? Isso é bem importante para nós. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho da UOL. Quem faz parte da UOL? Por que eu resolvi trazer isso aqui logo no início, né? Isso é bem importante para nós e diz muito sobre quem a gente é.
né? Então, esse é o time da operação da UOL, de fato, né, que faz o negócio acontecer todo dia. E a gente é um time super pequeno, super enxuto, como vocês estão vendo, né? A gente está em 8 pessoas, mas isso tem muito a ver com a nossa estrutura, né? Então, vocês estão vendo aí na tela, né, dentre todas essas pessoas, gostaria de destacar o André e o Jaime, né, que nossos foram na UOL desde o início, lá em 2013, né? E continuam acompanhando aí de perto na operação, né? Trazendo toda a experiência deles. E a gente tem todo um time também dedicado que faz a coisa acontecer, né? Mas além desse time operacional, né? De fato, que toca todos os processos, enfim. A gente tem aí hoje mais de 300 investidores, né, na nossa comunidade. E por que isso é importante para nós, né? Esses investidores, além de serem investidores, né, então entrarem com grana de fato, né, dinheiro financeiro que a gente investe nas startups, esses investidores também são os mentores das nossas startups, tá? Isso quer dizer muito sobre o nosso modelo. Então, hoje a gente se considera uma aceleradora independente, tá? O que isso significa, né? Vocês certamente conhecem outras aceleradoras, né? Existem vários modelos hoje no Brasil. Mas a gente se manteve nesse modelo independente, ou seja, a gente não nasceu de nenhuma grande corporação, né, e nem é financiado ou patrocinado, né, por grandes corporações. Então, como é que funciona o nosso modelo, né? A gente tem esse time operacional e tem todo esse grupo de investidores, mentores por trás, né, que entram tanto com a grana, de fato, que a gente investe, né, nas startups para apoiá-las, né, no seu crescimento, mas também entram com toda uma expertise, né, setorial e de negócio, para que a gente consiga realmente, né, oferecer networking, conhecimento, né, e conseguir acompanhar as startups ao longo de toda a sua jornada, né, toda a sua trajetória. Então, a gente funciona nesse modelo, né? E por que a gente acredita nesse modelo, né? Por que a gente não está em outro? Por que a gente destaca isso? A gente realmente acredita, né, que dessa forma a gente elimina qualquer tipo de conflito de interesse, né, que pode ter quando a gente está, né, numa veia mais corp, voltado, né, ou sendo financiado, enfim, por corporações, e a gente de fato consegue focar 100%, né, nos interesses do empreendedor, né? E os interesses dos investidores e dos empreendedores ficam muito alinhados, né, porque esses investidores eles realmente, né, passam a enxergar as startups, né, e todo o apoio que eles dão, né, não só como uma coisa, né, que eles vão fazer, vão mentorar, vão apoiar quando sobra um tempo, né, ou enfim, não, eles realmente enxergam que esse trabalho, né, que eles fazem vai poder valorizar o investimento deles, né, então dando mais chance para as startups crescerem, se desenvolverem, terem sucesso e, consequentemente, eles terem algum tipo de retorno, porque essa é a única forma dos investidores terem um retorno do investimento deles, né? Com o crescimento, com o sucesso das startups e a gente fazendo uma saída lá, né, para o nosso investimento lá na frente, quando a startup tiver crescido, enfim, né, estiver se destacando no mercado. Então, realmente os interesses estão alinhados e por isso que a gente destaca tanto esse grupo, né? Esse grupo é super qualificado. A gente seleciona as startups, né, para entrarem no nosso programa e serem investidas, mas a gente também seleciona nossos investidores. Então, eles de fato passam por uma seleção, né, para a gente entender quem são os interessados, né? Qual é o background deles, qual é a expertise que eles têm, de onde eles vêm, né? E muito mais, se eles realmente têm interesse em se envolver nos processos da UOL. Então, aquele cara que é puramente financeiro, né, que quer entrar porque quer, né, enfim, tem uma grana, quero investir, quero diversificar meus investimentos e é isso, ele não tem perfil, né, para entrar no nosso grupo de investidores. A gente realmente busca pessoas que querem aprender e querem, né, ajudar, apoiar e ensinar ao longo do processo. Então, isso é uma característica muito forte, né, dos nossos investidores, né? Eles falam que esse give back, né, esse apoio é tão importante, né, para eles quanto o investimento financeiro. Então, realmente é um grupo muito qualificado, né, muito diverso em termos de expertises, né, muito diverso no sentido de experiência setorial. Então, aqui a gente tem, aqui são algumas fotos, tá, que a gente faz só para vocês terem uma noção, assim, mas tem pessoal da área da saúde, tem pessoal da educação, do varejo, de indústria, enfim, né, tem pessoal mais técnico, pessoal, né, mais de tecnologia mesmo, pessoal mais de business. Então, realmente esse grupo é super valioso para nós, né? A gente sempre destaca eles para vocês realmente entenderem como a gente funciona, né? Temos o nosso time, mas temos todo esse grupo, né, que nos apoia e realmente se envolve e participa dos processos.
E depois, quando eu falar um pouco mais de aceleração e de seleção, vocês vão entender, né, qual é o papel desses mentores, né, e como eles realmente participam aqui da UOL. Então, vamos falar um pouquinho do processo de aceleração, para vocês entenderem, né? Aqui como UOL, né, nós somos investidores, então a gente realmente coloca grana nas startups, né? Mas a gente é uma aceleradora, né? Então, o nosso foco, né, a nossa principal proposta de valor é o programa de aceleração, né? É isso que a gente sabe fazer, que a gente consegue entregar de fato, e é esse o valor, né, que os empreendedores nos procuram. Né? Então, é esse programa. Aqui eu coloquei o link aqui do nosso site, né? Depois, a gente está, inclusive, com um site novo, super bonito, então, convido a vocês, né? Depois que vocês quiserem dar uma acessada, lá tem muito material, né? Muito detalhe sobre os nossos processos, enfim, tá super legal. Bom, vamos falar de aceleração. O que é esse negócio que eu estou trazendo aqui para vocês, né? O nosso Canvas de PMF, né? O que isso significa, né? Isso aqui é um pouco da nossa metodologia, de como a gente enxerga as startups, né? Em termos de estágio de crescimento, de desenvolvimento, e do que a gente consegue mais apoiar, do que a gente vai olhar, do que a gente vai entrar mais profundamente em cada estágio, tá? Então, a gente como UOL, a gente vai buscar startups que começam ali mais ou menos no estágio número 2, que a gente chama de validação. Né? Então, é aquele empreendedor, aquela startup que já passou um pouco da etapa de ideação, né? Então, que já passou um pouco da etapa de ideia, que já começou, de fato, a validar, a rodar, né, alguma coisa. Então, a gente pega startups bem no início mesmo, né? Aqui a gente considera a etapa de validação, né, com esse faturamento aí de 1K, mas não necessariamente, né? A gente também investe em startups que já estão com alguma coisa validada, mas que talvez ainda não tenham nenhuma receita, tá? Isso não é um problema. E aí vocês podem ver aqui, né, que a gente destaca algumas coisas ali embaixo. Mercado, modelo de negócio, produto, canal e processo de venda. E ali embaixo, né, fundadores, equipe, gestão e governança, né? Então, essas setinhas aí vão mostrar para vocês, né, qual é o nosso foco, mais ou menos em cada um dos estágios, né? É óbvio que isso não é preto no branco, né? Então, se a startup está com 11K, né, de faturamento, ela já é necessariamente considerada, né, no estágio de operação, então a gente vai olhar isso, isso, isso. Não necessariamente, né, a gente entende que cada startup, dependendo do seu modelo de negócio, né, dependendo do seu mercado de atuação, né, vai ter necessidades diferentes. Então, o processo ele é muito personalizado nesse sentido, né, nem tem como não ser, né, ele é muito individualizado de fato, tá? Mas isso é para vocês terem uma ideia, né, do que a gente vai focar, né, em cada momento. Essas bolinhas coloridas que vocês estão vendo, né, que a gente é como se fosse uma sinaleira, digamos assim, né, é para vocês entenderem que de fato a gente vai analisar cada um desses pontos, né, e vai começar a entender onde a startup está. Né? Pô, em termos de produto, né? É uma startup que está bem, que tem muitos desafios, que tem poucos desafios, né? Como é que a gente vai mudar isso, enfim. Né? Então, é isso que a gente vai analisar mais ou menos em cada etapa, né? E apesar da gente pegar essa etapas em estágio muito inicial também, né? Que é o que a gente chama de validação, a gente também, né, consegue apoiar startups que estão mais maduras, né? Que já estão em estágio de operação, de tração, enfim, que já estão crescendo, né? Então, como a gente tem essa gama ampla, né, tanto em termos de estágio quanto em termos de mercado também, né, realmente não tem como o processo não ser individualizado, né, porque cada startup vai ter desafios muito diferentes, né, mas essa é um pouco da metodologia aí para a gente conseguir identificar, de fato, quais são esses desafios e para onde a gente vai olhar primeiro, né, é mercado, é modelo, é o time, enfim, né, é um pouco disso. Então, aqui de fato, né, claro, é uma coisa um pouco mais complexa, né? A gente tem muita discussão em cima desse modelo aqui, mas é só para vocês terem uma ideia um pouco da nossa visão, tá? Como é que a gente olha aí para as startups, como a gente olha, né, para o apoio que a gente pode dar a elas. Mas falando do programa de fato, tá? Mas como é que é esse programa, então, né? O que acontece? Aqui, né, tem os 6 principais pontos que a gente enxerga, né? As 6 principais ferramentas que a gente enxerga. Então, uma coisa que a gente fala muito aqui na UOL, né? Se vocês conhecerem mais pessoas aqui da UOL e tal, vocês certamente vão ouvir isso, né? É que a gente é uma caixa de ferramentas para os empreendedores, né? A gente vai oferecer várias ferramentas, essas 6, né, são as principais, mas obviamente que cabe, né, ao empreendedor, né, aos founders, usarem, né, e abusarem aí dessas ferramentas conforme fizer sentido, né? Então, a nossa visão aqui como programa, né, não é ser uma escolinha, né,
A gente entende, óbvio, né, que esses modelos, assim, mais de escola, mais de sentar e aprender e tal, eles são super válidos, super importantes, né, mas esse não é o nosso foco, né, nosso foco é um pouco diferente. Então, a gente oferece tudo isso para os empreendedores, né, mas cada um vai usar, né, da maneira que fizer sentido. Para o seu modelo, para o seu estágio, para o seu momento, enfim, tá? Mas, de uma maneira geral, então, a gente tem o processo, de fato, né, que é esse primeiro ponto, que é a nossa metodologia, né, que é como a gente vai tocar né, os nossos acompanhamentos com as startups de perto, os nossos encontros, enfim, né, tudo isso. A gente está validando a nossa metodologia aí há mais de 7 anos, né, então nesse tempo a gente já aprendeu muita coisa, já errou, já acertou, enfim, né. A gente realmente acredita que está chegando num modelo super legal, né, super validado, que de fato faz sentido para os empreendedores. A gente tem a mentoria, né, que é um dos pontos chaves aí do nosso programa, né, um dos principais motivos, né, pelos quais os empreendedores nos procuram. Então a gente tem todo esse programa de mentoria, como eu mostrei para vocês um pouquinho antes, né, quem são esses mentores, né, como é que funciona esse programa de mentoria? São o nosso grupo de investidores, né, então a gente realmente busca no nosso grupo de investidores, mentores para apoiar startups, a gente faz diversos programas, enfim, para preparar, de fato, né, esses investidores. Muitos deles não chegam prontos como mentores, né, alguns têm mais experiência, outros nem tanto. Então, a gente tem todo esse cuidado também, né, de prepará-los para conseguir, de fato, apoiar as startups, né. E aí, de fato, essa mentoria, né, pode ser nos mais diversos aspectos da startup, como eu mostrei antes, né, pode ser mentoria de produto, uma mentoria mais, né, de negócios, mais estratégica, mais comercial, enfim, tá? Isso é muito variado, né, e a gente, obviamente, precisa entender o cenário de cada startup para conseguir fazer esse match, né? As trilhas, né, nossas trilhas de conteúdo, de conhecimento, de fato, né, então, a gente entende que os empreendedores, eles realmente precisam dominar alguns assuntos, né, então, gestão de pessoas, marketing e vendas, captação de investimentos, são coisas básicas e super relevantes, né. Então, a gente traz especialistas, a gente monta trilhas, né, realmente, para os nossos empreendedores terem acesso, né, a conteúdos muito tops, né, e muito de alto nível, assim, e conseguirem dominar eles. A gente tem a nossa comunidade, né, que também é um dos pilares super importantes, que eu vou falar um pouquinho mais depois. Nosso programa de parcerias, então, a gente tem vários parceiros hoje, né, de várias áreas, vários setores diferentes, e que oferecem, né, vários benefícios para as nossas startups. A gente sabe que isso é muito importante também, né, para o crescimento delas. Então, a gente tem serviços, a gente tem parceiros, a gente tem ferramentas, enfim, né, um programa de parcerias bem legal. E o investimento, claro, a grana de fato, né. Então, vejam que a gente enxerga o investimento como uma dessas ferramentas, né, que faz parte do nosso programa, mas, sem dúvida, né, não é e nem deve ser o principal, né. A gente acredita que grana por grana, tem grana mais barata no mercado, tem várias formas, né, do empreendedor de buscar investimento. Então, de fato, né, isso faz parte desse grande programa e desse valor que a gente entrega. E desses pontos eu gostaria de destacar para vocês, então, um pouco do processo, para vocês entenderem melhor, e um pouco da nossa comunidade também, tá? Que é super importante para nós. Então, sobre o nosso processo, né? Tem essa figura aqui que mostra um pouquinho, né? Exemplifica um pouco mais como é que a gente enxerga o nosso processo de fato, né? Então, o primeiro passo, né, do nosso programa é um kickoff, né? Então, o que é um kickoff? É o início aí do nosso programa, né? Um evento que a gente geralmente faz. A gente acelera as startups em turmas, né? Então, vamos reunir a turma, né? Vamos alinhar expectativas, dar os primeiros passos e aí já passar para uma estratégia de planejamento, né? Que é uma etapa que a gente vai fazer uma análise profunda da startup, né? Para entender quais são os desafios, o que a gente vai focar antes, depois, quais são as necessidades desses empreendedores, né? Então, como é que a gente vai adaptar nosso programa a eles, né? E aí a gente passa, então, por uma etapa de acompanhamento mesmo, né? Vamos começar a rodar os processos, vamos começar a rodar mentoria, vamos começar a rodar acompanhamento com a aceleradora, né? E começar, enfim, né, a oferecer aí todas essas ferramentas para os empreendedores. E o 4, né, que eu gostaria de destacar bastante aqui para vocês, é a transição para a gestão de portfólio. Então, o que isso significa, tá? Isso é uma coisa super importante para nós. A gente tem o nosso programa, de fato, né, que a gente considera hoje que ele dura 12 meses, tá, mais ou menos. Mas o nosso apoio para a startup, ela não se restringe ao programa de aceleração, né? Então, a startup vai participar do programa, o programa acabou, finalizou, enfim, é isso. Não, né? No momento em que a startup ela é investida e acelerada por nós, a gente passa a ser parceiro da startup, né?
durante toda a jornada empreendedora, né? Isso é um fato, assim. Então, pô, a gente tem startups, né, que estão rodando, que estão crescendo lá do nosso primeiro grupo de investidores, lá 6, 7 anos atrás, e a gente continua, né, do lado, apoiando essas startups, oferecendo, né, todo o apoio que eles precisam para continuar crescendo nos seus novos desafios, enfim, né. Então, a gente realmente se considera um parceiro de longo prazo, né, não um parceiro, né, de um programa específico. Então, é por isso que é tão importante a gente ter, de fato, um alinhamento com as startups, né. É tão importante que a gente selecione, claro, escolha essas startups, né, mas que as startups também nos escolham, né, que as startups também entendam que a gente está alinhado, né, a gente tem as mesmas visões, enfim, né, e aí a gente realmente consegue uma parceria de longo prazo super legal, né, para ambos os lados. E o que faz a gestão de portfólio, então, né? Faz todo esse acompanhamento, óbvio, né, da startup pós-aceleração. Então, pô, legal, acabou o programa, passou um tempo, enfim, legal, mas a startup continua tendo desafios, né? Quais são os novos desafios? Né? Como a gente pode apoiar? Ah, vamos trocar de mentor, vamos, né, aproximar essa startup, né, de pessoas, vamos abrir portas, enfim, né? A gente continua fazendo esse trabalho, mas mais do que isso, né, a gestão de portfólio faz um trabalho de preparação para próximas rodadas de investimento, né? Então a gente se enxerga, né, como uma escadinha, né, para que a startup ela consiga crescer, né, consiga receber um primeiro investimento aí para ser apoiada, enfim. Mas muitas das startups vão continuar seguindo um caminho de investimentos, né? Vão continuar buscando novas rodadas cada vez maiores, né? Vão continuar tendo essa necessidade, né? Então, a gente enxerga como nosso papel também apoiar essas startups para que elas consigam se preparar, buscar novos investidores, né? E conseguir, então, captar novas rodadas, né? Então, a gente tem todo esse apoio, né, que é essencial, né, que faz super diferença. Isso só reforça, né, essa nossa visão de que a gente, né, vai continuar sendo aí um parceiro da startup, mesmo quando ela tiver, né, próximos investidores, investidores maiores, fundos, enfim, né, continuar trilhando, né, seu caminho. Claro, esse caminho ele não é para todos, né? Isso é um fato, assim, isso é bem importante, né? Algumas startups escolhem outros caminhos, né? A gente tem um case de sucesso super legal, né, de uma startup que está crescendo muito, né? E eles não seguiram esse caminho tradicional, né, que na nossa visão, né, um caminho mais tradicional de continuar captando, né, novas rodadas, enfim. E mesmo assim, né, eles estão super bem, estão crescendo muito e tal. Então, realmente, né, também é uma questão de olhar, né, para a necessidade de cada empreendedor, para o seu planejamento, né, para a sua visão de futuro do negócio, entender o que faz sentido e o que não faz sentido, né. Então, é um pouco desse trabalho aí da gestão de portfólio. Então, o processo, né, para vocês entenderem, assim, um pouco mais tangível é um pouco disso aqui. E queria destacar também para vocês a nossa comunidade, né? Por que essa área é tão importante para nós, né? Primeiro que é uma comunidade muito grande, né, muito qualificada, né? Então, a gente está falando aqui de mais de 300 investidores, como eu falei para vocês, mais de 100 startups, né? A gente atingiu esse marco recentemente, foi super legal. E mais ou menos aí, né, mais de 200 founders, né? Então, é uma comunidade com muita gente, né, com muito conhecimento, com muita experiência, né? E muitos empreendedores chegam até nós com esse objetivo, assim, eu quero estar na comunidade de vocês. Eu quero fazer parte da comunidade da UOL, né? Porque eu sei que nessa comunidade tem muitos empreendedores, né, que estão passando, né, que já passaram por coisas que eu estou passando agora, né, então que podem me ajudar. Ou o contrário também, né, tem empreendedores que eu, né, já vou poder apoiar, enfim. E tem, obviamente, todo esse grupo de investidores, né. Então isso, de fato, né, a gente tem muitas ações, né, assim como vocês, né, para fomentar essa comunidade, né, para fazer o conhecimento girar, para fazer as pessoas se conhecerem, conseguirem trocar, né. Isso realmente acontece, né? Então, pô, às vezes as startups elas fazem alguma coisa juntas, né? Fazem algum tipo de ação juntas, ou, né, um empreendedor mentora o outro, né? E as coisas mais óbvias, digamos assim, né? Que é os investidores, então, né? Mentorando, apoiando, abrindo porta, enfim, né? Então, realmente é uma comunidade super interessante que a gente enxerga que é uma das grandes entregas de valor, né? Que a gente tem hoje para os empreendedores e que realmente fazem diferença, né? Pô, né, vocês aí, né, que fazem parte de uma comunidade, sabem que faz diferença ter esse apoio, né, ter gente boa, ter gente dedicada, né, do teu lado, crescendo junto contigo, enfim, querendo fazer acontecer, né. Então, isso é um ponto super legal. Bom, vamos falar um pouquinho de seleção, então, né, que de fato é a minha área hoje, né, a área que eu coordeno.
Legal, né? A gente falou de estrutura, um pouco como é que funciona o UOL, um pouco de como é que é o nosso programa de aceleração, mas como é que o UOL seleciona as startups de fato, né? Ah, legal, né? Sou um empreendedor, ou conheço um empreendedor, como é que eu faço, né, para me aproximar da UOL? Então, como é que funciona o nosso processo de seleção, de fato, para vocês entenderem, tá? Então, as startups que querem participar da UOL, né, elas se inscrevem no nosso processo de seleção. Hoje a gente tem rodado 3 processos por ano, né, ou seja, a gente tem 3 startups, 3 turmas de startups, né, que são investidas e aceleradas por ano. E elas passam por um processo de seleção que ele é longo, né, ele tem várias etapas, né, que ele é bem... então, como é que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou mostrar para vocês um formato de funil, tá? Para vocês entenderem. Então, a primeira etapa desse processo é uma inscrição online mesmo, tá? Esse número aqui é o número que a gente estima mais ou menos, né, de startups que já passaram por essa etapa por nós desde lá do início, tá? Então, para vocês terem uma ideia, hoje a gente está com o batch 20 aberto, né? O batch, a turma que a gente chama, né, de batch. Então, isso quer dizer que a gente já rodou aí 19 turmas, né? 19 processos de seleção e 19 processos de aceleração, né? Então, mais ou menos aí umas 4.700 startups já se inscreveram no nosso processo, né? A gente já analisou elas, já avaliou o formulário, enfim. Dessas startups, né, mais ou menos umas 1.900 passaram para a próxima etapa, que é de entrevista com a aceleradora, tá? Então, como é que funciona, né? A gente todos aqueles formulários, e aí as startups que a gente vê que tem um potencial, que a gente entende que tem um fit conosco, a gente manda um e-mail e fala, cara, legal, gostamos, vamos bater um papo? Vamos conversar? Aí a gente agenda e começa, de fato, a conhecer mais nessas startups, esses empreendedores, né? E dessas 1.900, mais ou menos, umas 800 já passaram para a entrevista com os investidores. Então, como é que é essa etapa, né? Depois que a gente conversa com o empreendedor, né? Não sou só eu que faço essa entrevista, né? Com os empreendedores. A gente se divide aqui no time, né? Então, é bem legal que os empreendedores já começam a conhecer a gente como time e tal. E aí, depois, então, a gente faz um filtro de novo, né? Pô, quem é legal, quem está fazendo sentido, né? Quais a gente enxerga mais potencial. Aí a gente passa, né, para entrevista com os investidores. Então, o que a gente faz aqui? A gente já busca lá naquele nosso grupo, né, de investidores, alguém que tem algum tipo de fit com a startup, né? Então, pô, é do mesmo mercado, conhece bem a tecnologia, enfim, né? Tem vários casos aí. Aí a gente aproxima, né, o empreendedor com o investidor, eles batem um papo de novo. Né, qual é a ideia aqui? Aprofundar um pouco mais, né, cada vez conhecendo mais o empreendedor, identificando mais desafios, mais potenciais, enfim, né? Então, como eu falei para vocês antes, né, eu falei, pô, de fato, os investidores aqui, né, eles têm que se envolver nos processos, a gente busca esse perfil específico. Aqui é um dos pontos, né, que isso realmente acontece. Então, a gente conta realmente com esse grupo, né, de investidores, desses profissionais qualificados que se destacam no mercado, enfim, para, por exemplo, né, nos ajudar a entrevistar as startups, né, e nos ajudar, né, a validar e a identificar aí os potenciais. Depois, né, então a gente passa para o bootcamp, né, que é a nossa semifinal. O bootcamp era uma etapa que a gente fazia presencial, né, mas hoje a gente está tocando ele online e, inclusive, né, é um processo que a gente não deve voltar presencial, né, porque é um processo que online tem rodado muito bem, inclusive melhor, né, então, pô, a gente testou esse modelo e realmente tá super legal. Então, o que é o bootcamp, né? A nossa semifinal é um evento que a gente faz, que a gente convida alguns investidores, convida, óbvio, os semifinalistas, né, e a gente faz algumas rodadas de mentoria, né, para o pessoal se conhecer melhor, bater um papo, aprofundar, conversar. E aí depois a gente vai discutir aí com os investidores, né, o caso de cada uma das startups e vai decidir quem são os destaques, né? Pô, quem a gente realmente gostou, quem tem muito fit, quem tem potencial, legal e tal. E aí a gente vai decidir, então, quem são as nossas finalistas que vão participar do All Day. O que é o All Day? O All Day também era um evento presencial, né? Que é o dia, né, que realmente a gente faz a nossa final. Então, a gente reúne todo o nosso grupo de investidores, né? A gente vai lá, convida toda aquela galera, né? Todos aqueles investidores. E como é que é a dinâmica? É uma dinâmica tipo de Demo Day, assim, né? Que vocês certamente devem conhecer. Então, é quase como se fosse uma banca, né? As startups, as finalistas vão lá, se apresentam, né, para o nosso grupo de investidores, e os investidores fazem perguntas, né? Então, é aberto para todos os investidores, eles vão lá, perguntam, tiram dúvidas, enfim. E aí, no final, a gente faz uma votação. Então, é assim que a gente define, de fato, né, quem são as startups que vão ser investidas.
né? Como a gente tem um grupo de investidores grande, né? Como eu comentei para vocês, a gente realmente faz essa votação, né? Para conseguir definir. E aí, né? A gente vai investir, então, em grupo, né? Por isso que a gente faz essa votação. A decisão da votação é a decisão do grupo. Isso é uma coisa bem importante, né? Às vezes o pessoal confunde esse nosso modelo com modelos de grupos de anjos, né? Então, você deve conhecer alguns grupos de anjos, né? Como é que funciona? O pessoal vai montando a rodada, né? Então, vai lá, apresenta a startup. Ah, eu tenho interesse. Ah, eu não tenho. Ah, aquele lá também tem. E aí vai formando a rodada, né? Até ter o valor de investimento aí que a startup busca. A gente não faz dessa forma. A gente investe como grupo. Sempre como grupo todo, né? E aí, por isso, então, que a gente tem esse esquema de votação no final do All Day. O All Day é um dia super legal, né? De muita troca entre os investidores, os empreendedores, enfim, né? Às vezes gera muitas conexões e até para as startups, né, que não são aprovadas, né? Então, que vão avançando ao longo do processo, mas não são aprovadas, o nosso processo gera oportunidades, né? Porque ela já conhece o investidor, né? Que, já pode abrir uma porta, já conecta ela com alguém, que às vezes até atua como um mentor, né? Então, gostei do teu negócio, né? Não foi aprovado aqui pela LAM, mas quero te apoiar, né? Para talvez tu chegar mais maduro num outro ciclo. Então, os nossos investidores, né? Eles realmente oferecem, né? E trazem muitas oportunidades para as startups. E aí, depois dessa votação, então, no All Day, a gente chega de fato, né? Nas nossas investidas e aceleradas, né? Hoje a gente tem um pouquinho mais de 100 aí, né? Que já foram investidas e aceleradas pela UOL. Isso também é uma coisa importante, né? As duas coisas andam juntas aqui na UOL, né? Então, quando a startup ela é aprovada para o programa de aceleração, ela também é aprovada para o investimento, né? As coisas funcionam juntas. Então, ela vai começar o programa e vai aí começar a receber o investimento, né? Então, são 100 aceleradas, né? Investidas também, de fato. E aí, né, de uma maneira mais geral, assim, mais macro, né, o que a gente busca como UOL, então, né, para selecionar essas startups? A gente busca uma equipe qualificada, né, com um produto inovador em um mercado promissor, né, de uma maneira bem ampla, assim. Como eu comentei para vocês, a gente não tem um foco específico, né, num setor do mercado, né, ou em um modelo, né, de negócio. Então, a gente investe em SaaS, a gente investe em marketplace, a gente investe em modelos B2B, B2C, enfim, né. Mas, de uma maneira geral, é isso que nos guia, né, para a gente entender quais são as startups com mais potencial ou menos. Claro, dentro, né, de cada um desses pontos, tem muita coisa que a gente olha, né? Então, o que é uma equipe qualificada para nós, né? É uma equipe que tem experiência, é uma equipe complementar, é uma equipe, enfim, né? Tem vários pontos aí. Mas, de uma maneira geral, é isso que a gente olha, né? E a gente sempre vai fazer também uma análise, né, de temos como grupo, né, temos expertise, né, para conseguir apoiar essa startup. Às vezes a gente recebe algumas startups com modelos muito específicos, né, ou de nichos muito específicos do mercado e tal. E a gente sempre tem que olhar isso também, né? A gente tem networking dentro do nosso grupo suficiente, né, enfim, para realmente conseguir apoiar essa startup. E aí é disso que vem o fit, né, da gente entender, legal, temos um fit, né, porque a gente consegue apoiar, a gente enxerga potencial, então é isso, né? Então, é isso que a gente busca aí como startup, como aceleradora, né, de uma maneira mais macro, né? É isso que a gente vai olhar para as startups, né, mas isso que os nossos investidores também vão olhar, né? Esses 3 pontos aí que se destacam. E aí, um pouco dos nossos cases, então, né? O pessoal comentou antes da Movidesk, já super legal, né? A gente traz aqui como um case realmente, porque né, eles estão crescendo, têm crescido muito, enfim. Mas a gente também, né, tem alguns outros cases que a gente destaca aqui. A Egro, que alguns de vocês devem conhecer, né, que é uma startup do agro. E a Squid, né, que é uma startup, né, na área de marketing, enfim. A Movidesk, Santa Catarina, né, Egro aqui no Rio Grande do Sul, Squid em São Paulo, né, então realmente, né, a gente tem aí startups em todo o Brasil. Aqui a gente tem esses cases, a gente fez eles em vídeo, né, dos empreendedores falando um pouquinho, né, do processo, né, de como é que foi o crescimento deles, enfim. Obviamente, né, esses vídeos estão no nosso site, não vou abrir agora, né, pra gente falar, mas eles estão no nosso site, então se vocês quiserem dar uma olhada lá para conhecer um pouco mais as startups, né, e conhecer um pouco da trajetória também deles, né. A Squid, por exemplo, né, é um caso que eles chegaram para a gente muito early stage, assim. A Squid, de fato, chegou bem no estágio de ideação, assim, né, eles basicamente não tinham nada, mudaram muito o modelo, né, se adaptaram, enfim, cresceram, e hoje, né, sem dúvida, são um dos nossos maiores cases de sucesso, assim, então é bem legal
né, ver a trajetória aí dessas startups. E cada uma delas seguiu também um caminho bem diferente. Né, algumas estão crescendo e continuam captando rodadas. A Squid foi um caso que não foi para esse caminho mais tradicional aí de série A, série B, enfim. Tá bem legal vocês darem uma olhada depois. E aí, indo para o final já da nossa apresentação, queria falar um pouco para vocês das oportunidades do momento. Então, a gente está com as inscrições abertas para o BET 20. Como eu falei para vocês, então, a gente rodou 19 turmas, essa é a 20ª turma. E o BET 20 é o primeiro BET do nosso grupo novo de investidores, do grupo 5, que a gente chama de Investac, aqui dentro da Investac 5. Então, é um grupo novo de investidores, é o maior grupo até agora, a gente está com vários investidores novos, com perfis super legais. Nesse grupo, a gente buscou aumentar bastante o nosso número de investidores que são empreendedores de startups, que já tiveram sucesso, já fizeram saída dos seus negócios, então tiveram um exit legal e tal, para, de fato, entrar no grupo como investidores. Alguns são investidores da UOL, então eles, lá no início, entraram como empreendedores, tiveram toda a sua trajetória, batalharam muito, conseguiram fazer o negócio crescer, fazer uma saída legal e hoje atuam como investidores, apoiando novos empreendedores, isso é super legal para a gente. Mas alguns empreendedores que também não são da UOL, que seguiram outros caminhos, enfim, mas que hoje querem participar da UOL como investidores e querem apoiar o ecossistema e tal. Então, é um grupo novo, super legal nesse sentido, mas a gente também está com um deal novo, como eu estava mostrando para vocês aqui antes. Então, o que isso significa? A gente fez alguns ajustes aqui, com o objetivo, sem dúvida, de ficar mais atraente sempre, óbvio, para os empreendedores, para eles olharem, realmente entenderem que o nosso programa, o nosso investimento faz sentido para eles. Então, como é que está o nosso deal hoje? Como eu comentei, a gente busca startups de todo o Brasil, capital, interior, todos os estados, enfim, e de qualquer setor do mercado. Então, como eu comentei, a gente tem o pessoal de educação, de indústria, de varejo, a gente tem fintech, tem foodtech, enfim, a gente é bem variado nesse sentido. E a gente busca startups, então, desde aquele estágio de validação que eu mostrei para vocês lá no início, que estão rodando os primeiros passos, que estão com um protótipo ou com um MVP rodando, enfim, até startups mais maduras, que já estão com uma curva positiva de crescimento de receita, que foi, por exemplo, o caso da Movidesk. A Movidesk entrou aqui na UOL já mais madura, já crescendo, já com desafios mais de crescimento, e, obviamente, a gente conseguiu apoiá-los. E aí, como é que é o nosso deal, então, de fato, como é que funciona a grana aqui, a gente está fazendo, então, de um investimento inicial de até 300 mil, E aí, por que até 300 mil, Porque na hora de se inscrever, o empreendedor, ele escolhe, se ele quer receber 100, 200, 300 mil, então, de fato, isso é uma escolha do empreendedor, por um equity definido em rodada futura. Então, o que isso significa? Vou até mandar para vocês depois, acho que é um material legal para vocês compartilharem, um pouco do nosso edital. Tá? O nosso edital, ele detalha um pouco mais os processos, E a gente tem lá no nosso edital um link para uma planilha, que a gente está fazendo para os empreendedores testarem os cenários, Então, para eles entenderem um pouco mais como é que é esse equity definido em rodada futura, o empreendedor pode ir lá, colocar a situação dele, assim, e se eu captasse 100, e se eu captasse 200, como é que ficaria essa questão do equity, Esse equity definido por rodada futura é uma coisa que tem acontecido bastante no mercado, principalmente para investidores mais avançados, depois de nós, então, grupos de anjos, VCs mais early stage, estão usando esse modelo para dar mais flexibilidade para o empreendedor, Então, o que isso significa, no final das contas? Que a gente só vai definir, de fato, quanto que vai ficar com a UOL, de equity, por esse investimento financeiro e por todo o programa de aceleração, na próxima rodada que a startup captar, Então, vai ser uma rodada muito maior, vai ser uma rodada média, vai ser, enfim, E isso, obviamente, incentiva o empreendedor a crescer realmente, cada vez mais, a fazer captações mais ambiciosas, claro, e seguir seu planejamento, tá? Então, basicamente, é esse modelo. E
como a possibilidade de follow-on, né? O que é isso? A gente tem esse cheque inicial, então, né, de até 300 mil que a gente investe nas nossas startups, mas, né, no nosso grupo, a gente também tem um valor, né, dentro do grupo, destinado só para follow-on. O que é isso? É para a gente fazer uma nova rodada, né, com as startups, né, uma rodada posterior, né, para aquelas startups que acham que faz sentido, né? Então, por que o follow-on é um benefício, né? Por que ele é legal? Porque muitas vezes as startups precisam captar rápido, né? Elas estão crescendo, elas estão com desafios, pô, preciso de uma grana, e a gente sabe que o processo de captação, né, quando tu vai para fundos de investimento, enfim, ele é um processo longo, né? É um processo que demora algum tempo, alguns meses, né? Então, muitas vezes esse follow-on é uma possibilidade super legal, né, para a startup captar dentro de casa já, né? Então, captar com a UOL de novo e com o seu grupo de investidores. E esse cheque de follow-on, né, ele pode ir até 750 mil hoje, né? Então, é um cheque bem maior já, né? Que pode ser único, né? Então, só da UOL, ou pode fazer parte também, né, de uma rodada maior, né, de investimento. Então, a gente quer captar 1 milhão, né? Desses, X% é da UOL, 500 mil é da UOL e 500 mil com outros investidores, enfim, tem várias possibilidades aqui, né? Mas o que importa é que, de fato, a gente consegue oferecer, né, essa possibilidade aí para as startups crescerem, né, e continuarem crescendo mais rápido, né, não terem desafios aí de caixa, né, ao longo do seu crescimento. Então, é um pouco desse deal novo aí que a gente está oferecendo para as startups no Bet20, né? Obviamente, de novo, deixo o convite aí para vocês entrarem, né, no nosso site, darem uma olhada e para compartilharem, né, essa oportunidade aí com empreendedores, né, da região de vocês, do ecossistema, da comunidade, enfim, que vocês acham que possam ter fit conosco. E queria terminar aí a minha apresentação com essa frase do André, né? O André, que é o nosso CEO, já apresentei ele para vocês aí no início. E essa frase fala muito da nossa visão, assim, né? A gente enxerga realmente, né? Que, pô, tem muita coisa no ecossistema, né? Tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa, muita coisa ruim, né? Mas a gente realmente aqui na UOL, a gente é muito pé no chão, a gente não vem de sonho, né? A gente vem de trabalho, realmente, consistência, né? Dos empreendedores. A gente sabe que a gente apoia empreendedores, né? Mas que todo o mérito, né, do sucesso, enfim, o mérito é dos empreendedores, de fato, de quem está na operação, de quem está tocando as coisas, né? Então, o André fala aí que a fórmula para o sucesso é muito simples, né? Trabalho duro, inteligente e de longo prazo, né? É muito nisso que a gente acredita. E é isso, gente. De novo, né, mais uma vez é um prazer estar aqui. A gente tem alguns minutinhos ainda, eu acho, né? Então, fique super à vontade para fazer perguntas, né? E se vocês tiverem dúvidas depois também, vou olhar os materiais de vocês, vai surgir dúvida, enfim, vocês podem me mandar um e-mail, tá? Nem coloquei meu e-mail aqui, mas é super fácil, é julia@uol.ac, né, de aceleradora. Então, é super fácil. Podem me mandar um e-mail, né? Vai ser um prazer aí conversar com vocês, bater um papo, enfim. Acho que é isso, Ciro. Legal, parabéns, Julia, pela apresentação e também por todo esse movimento da UOL, né? A gente vê que realmente tem uma consistência no processo que vocês aplicam em cima da startup. Eu tive assim, a oportunidade, eu já conheço a Movidesk há vários anos, não sabia que era acelerada por vocês, mas a evolução deles nesse período, principalmente aí nos últimos 5 anos, foi muito grande. Inclusive, se tornaram um case de sucesso bem relevante. Acredito que outras empresas aqui também acabem usando a Movidesk. Mas, mais do que isso, né, a Movidesk já era uma empresa consolidada, né? Então ela foi só acelerada. Esse processo que vocês fazem aí em cima da startup, depois da fase da ideação, né, também é legal, né? Daí já tem mercado, né? Então já é mais fácil de você trabalhar uma empresa que já tem um pouquinho de mercado. Então, parabéns aí pela apresentação. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa, fique à vontade. Legal, gente. Vou deixar aqui no chat. A boa Isa deixou nosso site, vou deixar meu e-mail também aqui, se vocês quiserem bater um papo, enfim. Tá, ok. Oi. Bom dia, pessoal. Bom dia, Carteira, tudo bem? Eu tenho a seguinte questão aí, Júlia. Como é que divide? Vamos pegar um exemplo lá dos seus mentores ou investidores, né? Não sei o que é para esse cara. 50, tá? 50 resolve investir nessa. Como é que divide a questão de tempo de mentoria de cada um
e claro que não vai ser os 50 que vão mentorar essa empresa, mas como é que é feita essa divisão? É bem... perfeito. É bem um processo de match mesmo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entender qual é o desafio da startup, qual é o foco no momento, né? A gente costuma sempre aproximar a startup de um mentor por vez, tá? Porque a gente entende que se tem muitos mentores com focos diferentes, né? Cada um vai puxar para um lado, enfim, os founders não vão conseguir focar, né? Então, por exemplo, tá? Tem uma startup agora que ela está bem early stage, né? Ela tem muitos desafios de produto ainda, né? Então, em termos de tecnologia, realmente, falta muita coisa ainda. Então, no momento em que é definido, né, esse foco, a gente vai buscar, né, dentro do nosso grupo, quem são, né, as pessoas que têm mais expertise, né, em tecnologia para aquele modelo de negócio, para aquela tecnologia, e vai aproximá-los, vai fazer esse match, né? E no momento que a gente entender que, legal, o empreendedor gostar, né, faz sentido esse mentor, ele está conseguindo apoiar, aí a gente vai definir, geralmente, né, uma frequência quinzenal, né? Então, uma vez a cada 15 dias, né? Aí o tempo, né, da mentoria depende muito, às vezes é 1 hora, às vezes é 3 horas, né? Vai depender do desafio da startup. Mas a gente tem feito a cada 15 dias, né? Porque a gente entende que os assuntos, né, que os mentores tratam, muitas vezes eles são mais estratégicos, né? E aí de uma semana para outra, né, às vezes é difícil acontecer alguma mudanças relevantes, enfim, né? Então a gente tem feito quinzenal, mas isso varia bastante, tá? Às vezes o mentor ele vai resolver um problema muito específico, né? Principalmente quando é de tecnologia, né? Às vezes é uma coisa bem pontual, e aí é uma mentoria mais pontual. E às vezes é uma mentoria super estratégica de longo prazo, que dura 1, 2 anos, né? Que o mentor continua apoiando a startup. Então, a frequência muda bastante, né? Mas a dinâmica é essa. É um match, de entender, né? Qual é a expertise desse mentor, qual é o mercado dele, né? Enfim, o que ele sabe mais, o que ele pode ajudar, e realmente qual é o desafio dessa startup, né? Aí a gente vai trocando de mentor conforme tem a necessidade, né? Às vezes o empreendedor e o mentor, eles não têm um fit muito legal, eles trabalham de forma muito diferente, não deu certo. Vamos buscar um outro mentor. Então é mais ou menos essa dinâmica, assim, né? Sempre buscar a pessoa ideal dentro do grupo, né, que mais está alinhada, e aí conectar eles. Legal. Júlia, nós temos uma pergunta no chat ali. O Vicente está perguntando, uma pergunta direcionada à informação para investidores, né? Legal. Então, como é o processo de admissão de investidor? Qual a estrutura de governança? Quais são as 110 startups? Legal. Ou, pelo menos assim, quais a maior parte de segmentos, né? Onde ele encontra mais informações relacionadas a investidores? Tá, perfeito, Vicente, legal. Então, isso é um ponto bem importante, né? Como é que é esse processo, né? Quem cuida dessa parte, né, com os investidores é o André, que é o nosso CEO. Então, para os investidores que têm interesse em entrar, né, ele faz, de fato, uma entrevista, né? Para entender, então, quais são as expertises desse investidor, qual é o seu mercado de atuação, né? Enfim, entender um pouco de histórico, né? E como que ele está como que ele se posiciona, enfim, né, como profissional. Entender também, né, essa questão da disponibilidade, né? Então, o André apresenta apresenta o UOL, apresenta o nosso projeto, né? E busca entender, né? Então, se esse investidor ele realmente, né, está disposto e tem interesse em se envolver com os processos da aceleradora, se ele tem disponibilidade para mentorar, se ele tem interesse, né, em mentorar e participar, enfim. Então, esses são alguns filtros que ele faz, né? E aí a gente coloca esses investidores, né, numa lista de espera, e aí quando a gente abre o grupo, né, o André contata, né, os investidores que ele entende que estão alinhados, né? Então é mais ou menos esse o processo, né? Então, por exemplo, né, se alguém tem interesse em ser investidor, ou vocês conhecem alguém, enfim, o processo é esse, né? É conversar com o André. Aí a gente passa o e-mail do André e ele faz essa entrevista e dá o feedback para o investidor. Como é que funciona mais ou menos a estrutura de governança, tá? Tu perguntou. Então, a gente tem esse grupo grande de investidores, né? O nosso processo, né, de investimento, então, de seleção, todos participam, então, lá da final, né?
Então, a gente faz por uma votação para definir quem, né, em quem o grupo vai investir, mas a gente tem um comitê de investidores, né? Esse comitê geralmente tem de 6 a 8 investidores, né? Que são feitos, né, por votação, enfim, é definido esse comitê. E aí ele vai tomar algumas decisões mais rápidas que a gente precisa, né? As decisões de follow-on, por exemplo, são feitas por esse comitê. Esse comitê também valida, né, a votação no all-day. Então, muitas dessas decisões são feitas pelo comitê. E, além disso, né, a gente tem o conselho, né, da UOL, que aí é um conselho formado, né, tanto por investidores da UOL, quanto, né, por investidores externos à UOL e também por empreendedores, né? E aí esse conselho, ele tem uma visão mais estratégica, né, de modelo de negócio da UOL, de visão, né, de missão, e aí é mais focado nesse sentido, né, e não interfere nas decisões de investimento de cada grupo de fato, né? Quem faz isso é o comitê, né, para te ter uma ideia, rapidamente, assim. Quais são as startups do portfólio? De fato, isso não tem ainda no site, a gente está finalizando isso, porque o site é novo, tá? Mas isso em 1 ou 2 dias deve entrar, né? Então, eu comentei daqueles 3 cases, né, para vocês darem uma olhada, da Movidesk, da Egro e da Squid, né? Mas a gente tem várias outras startups, né? De fato, hoje, o que a gente pode dizer do nosso portfólio é que a grande maioria das startups são SaaS, né? Mas em termos de setor, ele é bem variado, tá? Mas em alguns dias isso deve entrar no site, lá se tu tem curiosidade de olhar todas elas, enfim, vai estar tudo lá. Essas informações, então, sobre relações com investidores, né, se tu quer alguma coisa mais específica e tal, me manda um e-mail, eu te encaminho, né, para te conversar com o André, e aí tu pode bater um papo, né, entender mais como funciona, como é que é a questão financeira também, né, as cotas, enfim, tudo isso, né, o André pode bater um papo contigo. Vamos lá, tô vendo que tem mais algumas perguntas aqui no chat. Imagina, Vicente, de nada. O Rodrigo. Quando faz a inscrição e a UOL identifica que a startup é interessante, mas está em outro estágio, vocês chamam para conversar e colocam no investimento correto? Sim, tá, Rodrigo. Agora, como a gente tem essa questão de que o empreendedor escolhe o investimento, tá? Na verdade, ele só tem que nos justificar esse investimento de forma clara, assim, né? Então, por que eu escolhi 300 e não 100? Ou por que eu escolhi 200? Ou por que eu escolhi 100 e não 200? Enfim, ele tem que justificar baseado no seu planejamento, né? Então, eu preciso desse investimento porque faz sentido para isso, para aquilo e para aquele outro. Se mesmo assim, né, a gente acha que o cheque de 300 para esse modelo ou para esse estágio não faz sentido, ou o contrário, né? O cheque de 100 para esse modelo e para esse estágio não faz sentido, a gente conversa, óbvio, né, com o empreendedor. Se a gente realmente enxerga o potencial, né, a gente sempre vai conversar, né, e tentar ajustar esses detalhes, né? Isso faz sentido agora, não faz. Às vezes o empreendedor chega muito cedo para a gente também, né? Ele ainda não tem nada rodando, mas a gente enxerga potencial, a gente conversa igual, né? E fala, cara, legal, temos interesse em continuar acompanhando, assim, né? Então, isso é uma coisa que a gente faz, assim, de praxe, tá, Rodrigo? O Ronan, curiosidade, como a OL se mantém? Cobra uma taxa de administração sobre dinheiro captado para investimentos? Exatamente isso, tá? Então, a gente realmente é focado nesse modelo, né? Então, a forma que a OL se mantém, né, é que uma parte, né, dessa grana que a gente, né, vai captar com os investidores, ela vai para a operação da UOL, né? É exatamente isso. A gente não tem nenhuma outra forma hoje, né, de ganhar dinheiro de fato, então a gente não presta serviços, tá, para terceiros, nem nada disso, né? Porque a gente entende realmente, né, que o nosso foco precisa estar, né, no nosso funil, né, nesse deal flow aí para os nossos investidores, tá? Então esse é o modelo sim hoje, Ronan. Acho que é isso, Tem gente. uma taxa de administração tanto para a startup quanto para o investidor ou só no investidor? Só para o investidor, só para o investidor. Ok, bacana. Isso aí. Isso, então tem todo esse, sei lá, vamos, né, pensar em, temos 10 milhões para investir, né? Uma parte disso, né, vai para o UOL, para manter a sua operação, uma parte disso vai para o primeiro cheque, né, das startups, e uma parte disso vai para o follow-on, né, que é aquele segundo cheque, né, que eu comentei para vocês, então, para fazer a startup continuar crescendo. Então, a gente vai fazendo essa gestão aí de toda essa grana para conseguir investir nas startups. O nosso objetivo, né, agora são 40 startups, né, nos próximos 2 anos, então é bastante gente aí, e isso começa, óbvio, tudo com a turma 20. Legal, nós temos aqui hoje também o
nosso amigo Túlio, da FACIAP Nova Lab. A FACIAP é a Federação das Associações Comerciais do Paraná. E obrigado, Túlio, por prestigiar. E também o Jadson, que é o presidente do SRI, que é o Sistema Regional de Inovação. Agora se chama SRI Iguaçu Valley, que pega toda essa nossa região aqui. Então, bacana aí ter eles também ouvindo e vendo o que a gente pode se aproximar da UOL. Acho que esse é o principal intuito de você estar aqui. Então, sem dúvida. Obrigado aí pela presença aí, Túlio e Jadson. Alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento? Estamos a 3 minutos do nosso horário. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer a... Oi, o Sérgio quer falar? Não, rapidinho, é só a pergunta, eu teria duas, mas já fizeram ali e a Júlia respondeu na veia. Júlia, só parabéns pela tua apresentação, tá? Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, é fantástico, gostei muito do modelo de trabalho de vocês. Vou mandar um e-mail para você para a gente agendar um podcast e quero entender mais a fundo esse modelo de trabalho de vocês, achei muito bacana, parabéns e vamos conversar em breve, com certeza. Legal. Obrigado, viu? Então é isso, pessoal. Obrigado aí a todos pela presença, obrigado, Júlia, por explanar o UOL para nós aí e nos proporcionar conhecer mais a aceleradora e o que ela pode fazer pelas startups aí do Brasil. E agradecer aí também a Ronan por me convidar aí para moderar hoje a reunião. Eu acho que é bem bacana também ir girando, né, Ronan? Assim, muito obrigado, Ciro, e muito obrigado, Júlia, também. Eles encontraram o Iguaçu Valley através do Instagram. Isso é muito legal, essa conexão. Que legal, que bacana. Inclusive, quem quiser... Vejo que o nosso Instagram está bombando lá. Parabéns aí ao movimento do Instagram. Legal, gente. Valeu, então, pessoal. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Conta conosco. Tchau, tchau. Voltamos a conversar. Um abraço. Obrigado a todos.